Pode ter certeza, vai dar tudo certo. Obrigado, Senhor. Que semana maravilhosa que a gente viveu essa semana. O Senhor tem cuidado de nós. Não temos falta de absolutamente nada. Oh, aleluia. Temos provisão, saúde divina, cura divina. Tudo que precisamos está dentro de nós, Senhor, e a gente é tão grato por isso. Obrigado pelo Espírito de vida que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e que vivifica o nosso corpo mortal. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Você pode render graças ao Senhor por sua família, por seu negócio, por aquilo que está diante de você. Esse foi um tempo em que a gente está apresentando sacrifícios de louvor ao Senhor. Porque esse é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia. Aleluia. Não tem que estar tudo 100% para a gente ser grato. Não tem que estar tudo 100% para a gente apresentar e oferecer a Ele sacrifícios de louvor. Minha confissão esses dias tem sido: eu sou curado demais para ser doente. Eu sou próspero demais para ser pobre. Absolutamente nada pode nos parar. Nada. Não tem diabo, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem poder, não tem domínio, não tem pecado, nada absolutamente pode nos parar. Você vai avançar, progredir, prosperar, correr sua carreira. Há uma sentença divina para que isso aconteça e o diabo sabe muito bem disso. Aleluia. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, Pai. Esse culto que estamos prestando ao Senhor, pelo privilégio de podermos prestar culto ao Senhor. E por aquilo que o Senhor tem para nos comunicar essa noite. Nosso coração está totalmente aberto para o Senhor. Temos um espírito ensinável. Oh, aleluia. Cada um aqui está em submissão à sua poderosa mão. Aleluia. Toda distração, toda preocupação, inquietação, barulho na mente, cessando em nome de Jesus. Palavra é autoridade nesse lugar, e nós nos rendemos à sua palavra, Senhor. Ela é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e quando ela penetrar no nosso coração, nós vamos acolhê-la com mansidão, com espírito ensinável. Essa é a nossa declaração em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Antes de você se assentar, eu vou pedir para acender as luzes. A gente está tendo o privilégio, José apresentou o Berg e a Lília, e a gente está sendo agraciado mesmo, a gente é favorecido, amém? Favor e graça está nos alcançando. E a gente está tendo o privilégio de mais uma vez receber o professor Marcelo Saraiva, que faz parte da coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida, não é pouca coisa. É professor do Rema e é daqueles professores top das galáxias, sabe? E professor também da Escola de Ministros, e eu quero, nessa apresentação também, já que a gente está transmitindo, expressar minha gratidão a Juliana Honório, que é diretora da Escola de Ministros lá em Campo Grande, e ela que criou essa oportunidade para a gente receber o professor Marcelo, e a gente, claro, não rejeita uma oportunidade divina, né? Então eu queria chamar o professor Marcelo já à frente, e eu quero que você receba ele com uma salva de palmas, honrando a vida dele. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pessoal do louvor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Podem sentar. Aleluia. Mais uma vez, é um prazer, é um privilégio, é uma honra estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. E eu quero agradecer o convite ao pastor Márcio, a oportunidade. Sempre é uma bênção, é gratificante. Sinto realizado em pregar essa palavra que tem alcançado e abençoado o povo de Deus.
Você está desejoso? Eu sei que você está. Você está pronto para o crescimento que essa igreja já está enfrentando, mas vai contemplar esses próximos dias? Você é parte desse crescimento. Você não é um espectador, você faz parte desse crescimento. Amém? Aleluia. O pastor Márcio já orou. Vamos só dar graças pela inspiração do Espírito. Amém? O Espírito nos fazendo entender. Pai, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos por teu Espírito, ele nos inspirando, ele vivificando essas verdades e nos fazendo compreender, Pai, nos dando a compreensão necessária para que possamos praticar a tua palavra e colher os benefícios. Amém. No nome de Jesus, somos gratos, somos teus filhos, as tuas bênçãos estão disponíveis e nós vamos aprender como desfrutar dessas bênçãos e ter uma vida bem-sucedida. Te agradecemos, Pai, porque a tua palavra diz que a vida do justo é como a vida do justo, a justiça é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A expectativa que temos é de dias melhores, Pai, porque tu é bom e nunca vai mudar. Amém. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 8, carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Aleluia. Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Quem encontrou, diga, só vai melhorar. Só vai melhorar. Quem não encontrou também pode confessar. Amém? E antes de lermos o texto, eu quero dizer logo sobre o que é que eu vou falar hoje à noite. Eu vou falar sobre Creiton. Repita comigo, Creiton. Não é o nome próprio Cleiton, não. É sobre Creiton. É uma palavra no grego que se encontra na carta aos Hebreus, nesse versículo do capítulo 8. E isso diz respeito à minha e à tua vida. Versículo 6 do capítulo 8. Agora, com efeito, obteve Jesus. Quem foi que obteve? Diga Jesus. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele mesmo mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Diga superior aliança. Diga superiores promessas. Essa palavra superior no grego é kreiton, como eu havia dito, e significa mais útil, mais vantajoso, mais aproveitável, mais excelente, portanto melhor. O que esse texto está dizendo, bem como inúmeras outras passagens do Novo Testamento, é que aquilo que Jesus obteve para mim e para você é superior àquilo que os personagens do Antigo Testamento desfrutaram. A vida que Jesus obteve, as bênçãos, as promessas são superiores. Diga superiores. Por quê? Porque é baseado em um sacrifício superior com promessas superiores. Posso ter um amém? Amém. Agora eu tenho percebido, irmãos, que o motivo pelo qual muitos cristãos, muitas pessoas que já nasceram de novo, não estão desfrutando dessa vida superior porque não estão olhando para o exemplo correto. Como assim? Eu costumo dizer que o foco de alguns está meio desarregulado, como dizem no Nordeste. Eu lembro que uma vez, quando eu era pastor, quando eu estava pastoreando lá no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, nas quintas-feiras eu decidi falar sobre algumas matérias do Rema. Quem já fez o Rema? Quem vai fazer? Quem vai fazer? Quem está com expectativa? Lá em Ribeirão Preto ainda não tinha o Rema, e nas quintas-feiras eu decidi, ensinar algumas matérias do Rema. As matérias que eu ensino, eu decidi em uma noite abordar um assunto. Claro que em um dia não dá para abordar todas as verdades ou realidades em uma matéria, mas dá para fazer um apanhado, início, meio e fim, e trazer uma compreensão. E aí eu estava ensinando nas quintas, nos lares, nas casas, sobre cura, sobre realidades, sobre ser guiado, sobre fé. E eu lembro uma vez que eu estava ensinando sobre realidades da nova criação. Diga realidades. Deixa eu só abrir um parênteses. Embora você ainda não tenha feito o Rema, pode ter certeza, não fez o Rema segunda, quarta e sexta, mas o que você tem aprendido são ensinos, verdades que é ensinado no Rema. Aquilo que o pastor Márcio tem ensinado a você. Amém? Amém. E aí eu decidi nas quintas-feiras ensinar sobre algumas verdades do Rema, e uma quinta eu estava ensinando sobre realidades.
E eu estava enfatizando algumas preposições do Novo Testamento. Eu estou falando ainda sobre o texto de Hebreus, sobre o que Cristo obteve para nós. E aí eu estava enfatizando algumas preposições. Quais? A Bíblia diz que Paulo falou, eu fui crucificado com Cristo. A Bíblia diz que nós fomos crucificados, nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo e fomos assentados com Cristo. É isso que a Bíblia diz sobre nós, é assim que o Pai nos vê. Amém? E aí eu peguei algumas preposições. Com Cristo, diga com. Diga com. Só para você ter ideia da preposição com. Como é o nome do irmão? Gilson. Gilson, ontem você estava onde? Aí ele vai responder, professor Marcelo, ontem eu estava com fulano de tal em tal local. Eu perguntei a localização dele, mas só pelo fato de ele usar o com, eu agora sei aonde ele estava e sei também aonde a outra pessoa estava. Porque ele estava com outra pessoa. Diga com. A Bíblia mostra que com Cristo, com ele, Deus nos incluiu no seu plano. Amém? Amém. E aí eu estava falando sobre essas preposições. Nele, por ele, através dele, com Cristo, com ele. E uma irmã que estava visitando esse grupo familiar, essa reunião, me interrompeu. Peraí, pastor, peraí. Até agora o senhor só fala de Jesus. É nele, por ele, através dele, por meio dele, com Cristo. Eu sou crente há 32 anos e sou professora de criança. E quando eu vou ensinar, eu falo sobre Sansão, eu falo sobre Abraão, eu falo sobre Davi. Eu disse a ela, irmã, tudo que esses personagens do Antigo Testamento alcançaram em Deus tem o seu louvor, tem a sua virtude. Porém, o que Cristo fez excede a eles e muitos. Porque nunca houve ninguém mais consagrado do que Jesus, nunca houve ninguém mais obediente do que Jesus. Sabe o que eu percebi? Que o referencial de vida para muitos deixou de ser Jesus para ser outros personagens da Bíblia. E eu pergunto, que tipo de cristianismo é esse, onde as pessoas imitam muito mais os outros do que Jesus? Que estranho cristianismo é esse? E realmente, será que somos cristãos? Estão comigo? Amém. Sabe qual é o slogan de alguns? Eu queria ter o coração de Davi, a força de Sansão e a paciência de Jó. Não, eu quero ser como Jesus foi. Eu quero andar como ele andou, quero falar o que ele falou. Lamentavelmente, o referencial de vida, de conduta, de comunhão e adoração, para alguns cristãos, deixou de ser Jesus para passar a ser outras pessoas. E eu quero que você entenda que Jesus não é mais um dentre a multidão. Não. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Eis a razão porque algumas pessoas não estão descobrindo ou desfrutando dessas realidades ou dessa vida superior, porque procuram imitar muito mais os outros do que Jesus. Posso ter um amém? Jesus deixou disponível uma vida superior. E eu sei que, irmãos, pode ter certeza, quando você se matricular no Rema, você vai aprender muitas verdades e você vai aprender a como te extrair, como expor, exteriorizar essa vida que foi compartilhada com você através do novo nascimento. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele mesmo mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. O Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento porque fala de promessas superiores, uma vida superior, sacrifício superior. Jesus é superior às pessoas do Antigo Testamento. Diga, eu sou cristão. Eu sou cristão. Existe um texto em Colossenses que diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Diga, eu estou em Cristo. É isso, irmãos, que nós estamos aprendendo a evidenciar, exteriorizar, a tirar de dentro essas realidades que já foram compartilhadas conosco através do novo nascimento, através da vida de Deus. Já está lá, diga, tá? Agora nós precisamos exteriorizar essas verdades. Amém? Amém. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Historicamente, irmãos, hoje, onde as maiores descobertas que têm abençoado a humanidade vieram de países onde a vida de Deus chegou. Aonde a vida de Deus chega, torna as pessoas sabidas. É um fato, isso é história.
A lâmpada foi feita aonde? Nos Estados Unidos por Thomas Edison. A gráfica, o primeiro livro a ser impresso foi por Gutenberg, e foi a Bíblia, lá na Alemanha. A Revolução Industrial, o radar que se tem hoje em aeroportos, foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial na Inglaterra. Os países de berço evangélico ou cristão são países que contribuíram para a humanidade com descobertas que têm abençoado a humanidade. O que significa dizer que, quando a vida de Deus chega, torna as pessoas sabidas. Amém. É isso que tem acontecido. Amém? Amém? Ora, o próprio Senhor Jesus certa vez disse: eu vim para que tenham vida. E a tenham de que forma? Para que tenham de que forma? Irmã, houve um tempo eu passando por algumas adversidades, tribulações, todos nós passamos por adversidades, não é verdade? Eu estava um pouco duvidoso sobre essa vida abundante. Mas será que essa vida abundante realmente é abundante? Jesus disse que veio trazer uma vida abundante, mas será? E por que eu não estou experimentando? E aí eu peguei alguns livros, peguei uma chave linguística do Novo Testamento grego, e sabe o que foi que eu constatei? Sabe o que foi que eu percebi? Que a vida abundante que Jesus veio trazer é realmente abundante. Estudei para constatar o que Jesus já havia dito. É uma vida abundante. Amém? Irmãos, tem muito mais. Você pode repetir isso comigo? Diga, tem muito mais. Tem muito mais. A vida que Deus tem proposto para nós é muito mais do que aquilo que nós já temos experimentado. Amém. Tem muito mais. Nessa fonte é inesgotável. Amém? O que precisamos cada vez mais é conhecer essas verdades e ajudar outras pessoas a também conhecer. Aleluia. João capítulo 10, versículo 10. Eu já citei esse texto. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Naturalmente falando, quando você vai a um supermercado, você compra um produto estragado, o pão que está mofado. Geralmente eu gosto de observar, pegar um produto e começar a ler. Esse produto é certificado com o ISO 9001. Esse produto é certificado com o ISO 11.000. Às vezes a gente não sabe nem o que é isso, mas só porque tem um selo de qualidade a gente compra. É ou não é? A vida que Jesus nos trouxe, aquilo que o Pai nos oferece, a vida de Deus, a sua vida, tem um selo de qualidade. João 10:10. Amém. Não é uma vida qualquer, mas é uma vida que vai nos revelar as bênçãos de Deus. Posso ter um amém? Amém. E eu quero continuar a falar sobre essa vida abundante. Essa vida que Jesus disponibilizou para nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. Diga vida abundante. Vida abundante. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de quem? A pergunta que eu faço é possível um cristão apoiar sua fé em sabedoria humana? Claro, claro. Paulo teve um cuidado. Que cuidado Paulo teve? De somente ministrar a palavra de Deus como ela é, não misturando com sabedoria humana. Por quê? Porque sabedoria humana não vai manifestar o poder, livramento ou intervenção de Deus no dia da necessidade. Amém? Paulo teve um cuidado de ministrar o evangelho como ele é, não misturando com sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Quando um cristão apoia sua fé, sua convicção em sabedoria humana, o que acontece? Não acontece nada, porque sabedoria humana não vai manifestar o poder de Deus. Amém? Continuando a leitura. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados.
Sabedoria esta, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordinou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Por quê? Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas é como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aqui amam a Deus? Amém. Alguns cristãos param a leitura e ficam imaginando: eu amo a Deus, é aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, eu vou perceber essas realidades no céu. Quando eu chegar lá no céu, eu vou ver o que os olhos não viram, eu vou ouvir o que os ouvidos não ouviram, e eu vou perceber o que jamais nenhum coração humano percebeu. Só que essas bênçãos, essas verdades que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, não estão reservadas apenas no céu, não. O versículo seguinte diz: mas Deus nola revelou. Diga, o Espírito tem revelado. Mas Deus nola revelou. O Espírito tem revelado. Mas Deus, verso 10, nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, dessas verdades, dessas bênçãos que nos foram dadas gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas... as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos o que, irmãos? Pronto. Por esses poucos versos percebemos muitas verdades. Eu ainda estou falando sobre a vida superior que Jesus disponibilizou para nós. E eis a razão porque muitos cristãos não estão descobrindo essa vida superior ou essas realidades que nos foram dadas gratuitamente em Cristo. Por quê? Porque estão expondo sua vida não à verdade ensinada pelo Espírito, mas estão expondo sua vida a uma mensagem que é racional, estão psicologizando o Evangelho ou é uma mensagem humana. Posso ter um amém? Tem-se dito por aí, e é uma verdade, o homem é o produto do meio em que vive. O crente é o resultado da mensagem que ouve. Antes de começar aqui o culto, eu estava conversando com o pastor, com o irmão, falando da realidade, do fato de que o evangelho tem crescido no Brasil, mas ao mesmo tempo que o evangelho tem crescido, também tem crescido, infelizmente, a ignorância do povo de Deus. Eu tenho ensinado no Rema, ministrado nas igrejas, irmãos, por esse Brasil inteiro. Por todas as regiões. E a quantidade de cristãos que eu tenho encontrado, irmãos, vítima de ensino errado, cristãos que sofrem, que vivem uma vida, infelizmente, que não é uma vida de um filho de Deus, por conta de ensinos errados. Só para você ter ideia, eu vou citar 4 textos da Bíblia que ligam conhecimento à qualidade de vida. A palavra diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Tem outro texto que diz em Daniel, o povo que conhece o seu Deus é forte e fará proeza. 2 Pedro diz, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o outro texto bastante conhecido de nós é, e conhecereis a verdade, e a verdade vai deixar do mesmo jeito. Vai fazer o quê? 4 textos que ligam conhecimento à qualidade de vida. Quanto mais a gente conhecer sobre Deus, sobre essa vida, melhor vai ficar. Diga, só vai melhorar? Só vai melhorar.
só vai melhorar. Amém? Por esses poucos textos de 1 Coríntios 2, percebemos inúmeras verdades. Paulo disse, disto também falamos. Disto o quê? Das realidades em Cristo, dessas verdades espirituais. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, comparando coisas espirituais com espirituais. E aí ele diz, ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Quem é o homem natural? Aquela pessoa que não nasceu de novo, que não confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse é o homem natural. O Novo Testamento fala sobre 3 tipos de homem. O homem natural é aquele que não nasceu de novo. O homem espiritual é aquele que nasceu de novo e ele está crescendo espiritualmente. E o homem carnal é aquele que nasceu de novo, mas é dominado pela carne. Paulo fala aos Coríntios, eu não pude falar a vocês como a espirituais e sim como a carnais. Amém? Toda vez que eu leio esse texto de 2 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 2, eu lembro de uma conversa que eu tive com um casal lá em Brasília. Eu estava ensinando no Rema e nessa turma do Rema tinha um casal pastoral, estava à frente de uma igreja e me convidaram para ministrar. E aí eu peguei carona com um casal e a irmã me perguntou, nunca vou me esquecer disso, a irmã perguntou, ô professor, o Rema é reconhecido pelo MEC? Você já foi indagado por essa pergunta? Por incrível que pareça, irmãos, eu já tomei conhecimento de pessoas que deixaram de fazer o Rema pelo fato de que não é reconhecido pelo MEC. Agora, você sabia que procurar um reconhecimento do MEC não é um upgrade, é um downgrade? De fato, à luz desse texto, buscar reconhecimento do MEC não é melhorar, é piorar. Paulo disse, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. O MEC é uma instituição humana composta de pessoas que não nasceram de novo. Como pode um homem morto espiritualmente reconhecer um ensino espiritual? Não tem como. Não tem como. Para que possa reconhecer e valorizar, em primeiro lugar, tem que nascer de novo, fazer o Rema para valorizar o Rema. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que o Rema que você vai fazer aqui é homologado e certificado pelos céus. É divino, é de Deus, é do Espírito, para que a gente entenda as realidades, aquilo que nos foi dado gratuitamente, uma vida superior. Amém? Então não perde a oportunidade de falar dessas verdades. Não perde. E eu sei, deixa eu só abrir esse parênteses, porque certa vez eu estava ministrando lá em Salvador, falando sobre o Rema, não é reconhecido pelo MEC, mas é um ensino superior, porque fala sobre a vida superior de Cristo, em contraste a alguns cursos de teologia, porque eu sei que existem muitos cursos de teologia bons, agora tem cursos por aí que se propõem a ser de teologia e é de ateologia, porque não formam cristãos, formam ateus, incrédulos. As pessoas saem mais duvidosas do que crentes, mais incertas do que seguras. Sim ou não? É. E aí eu quero só abrir um parênteses, porque lá em Salvador uma irmã terminou o culto, ela ficou na porta esperando. Eu quero dizer para o senhor que eu não perdi meu tempo fazendo curso de teologia. E quem foi que disse isso? Eu não afirmei isso. Eu estou falando que existem alguns cursos que são bons. Agora tem outros cursos que formam, ao invés de crentes, formam incrédulos. E afinal de contas, como é que vem a fé? Ouvir qualquer coisa? Diga a palavra. A fé vem por um meio, sim ou não? A fé vem pelo ouvir. Agora, fique convicto de um fato. Do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir, a dúvida vem pelo ouvir. Confiança vem pelo ouvir, desconfiança vem pelo ouvir. Confiança, certeza vem pelo ouvir, medo e insegurança vem pelo ouvir. Se você expõe tua vida a uma mensagem duvidosa, incrédula, incerta, é assim que você vai andar. Agora, se você expõe tua vida à palavra da fé, a uma vida superior, aquilo que Cristo realizou e aquilo que o Espírito está ensinando, você vai andar intrépido, confiante, seguro, desfrutando dessa vida superior que Jesus já trouxe para mim e para você. Amém? Só concluindo esse texto. Algumas pessoas perguntam, o Rema é um curso de teologia? A resposta óbvia que se dá é não, baseado nos moldes de outros cursos. Mas se a gente for ver a etimologia da palavra teologia, theos ou teou, as suas variáveis no grego, que é Deus, e logia, logos ou estudo,
o Rema é sim um curso de teologia, porque você se propõe a estudar sobre Deus, sobre as bênçãos que Ele manifestou a nós. Posso ter um amém? É um fato, irmãos. Quando você se propõe a estudar no Rema, eu não estou falando, a aula demonstrativa é outra, né? Isso aqui é apenas para os de casa, é outra, para você convidar outras pessoas. Amém? Quando a pessoa se propõe a estudar no Rema, ela vai entender essa vida superior. Mais uma vez, irmãos, eu te falo isso. Eu tenho estudado no Rema há algum tempo. Está com um tempo que eu ensino no Rema, pelos 4 cantos do Brasil. Para você ter ideia, ministrando nas igrejas ou aula demonstrativa. Ano passado eu fui à Redenção no Pará. Desci em Palmas, foram 9 horas de conexão, saindo de Campina Grande, 9 horas pingando, pulando em aeroportos. Cheguei em Palmas e ainda enfrentei 4 horas de carro dentro do Pará. Só tinha mato, só tinha fazenda para ensinar essa palavra. Essa palavra da fé está alcançando esse país. Amém. Essa palavra está alcançando esse país. E aonde essa palavra chega, irmãos, os cristãos vão descobrir, vão entender aquilo que Cristo já disponibilizou, essa vida superior que está disponível para mim e para você. Aleluia! Diga, só vai melhorar. Agora, irmãos, nós temos que evidenciar, exteriorizar essas verdades. Amém? E temos que ter cuidado com essas mensagens, com esses ensinos que querem nos trazer dúvida, incredulidade. Porque a fé vem pelo ouvir, mas a dúvida também vem pelo ouvir. Irmãos, a quantidade de cristãos que eu tenho percebido, que eu tenho encontrado, mesmo ensinando por aí pelo Brasil, que eu tenho encontrado vítima de ensino errado, eu posso enumerar em números. Só para você ter ideia. Em 2016, eu estava ensinando em João Pessoa, no Rema, e a matéria Autoridade do Crente. Nessa matéria fala sobre o nome de Jesus e os batismos. E aí eu falei sobre os 3 batismos. O novo nascimento, que é o batismo no corpo. O batismo nas águas, que é uma representação física, natural do que já aconteceu espiritualmente. E o batismo no Espírito Santo. E aí falei sobre o batismo no Espírito Santo e perguntei, tem alguém aqui na sala de aula que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo? Um irmão levantou a mão e aí eu disse... Na verdade, alguns irmãos levantaram as mãos, vocês terão essa aula, vocês vão meditar nesse conteúdo hoje, amanhã, e na próxima aula eu vou impor as mãos sobre vocês e vocês vão receber, ok? Ok. Dito e feito, chegou na aula seguinte, impus as mãos e os irmãos receberam. Depois daquela aula, dos 2 tempos, um irmão veio conversar comigo, um senhor. Professor, graças a Deus, porque o senhor ensinou a palavra, porque eu sou crente há 47 anos e ainda não tinha o batismo no Espírito Santo. Faz diferença na vida de um cristão 47 anos com ou 47 anos sem o batismo no Espírito Santo? E como faz diferença? Agora, sabe por que ele ficou 47 anos sem o batismo no Espírito Santo? Porque ouviu de púlpitos, não esse, graças a Deus. Não esse, graças a Deus. E agradeça a Deus, porque você tem recebido uma boa mensagem. Você tem sido bem alimentado. Mas ele ficou 47 anos furtado de uma bênção espiritual, porque ouviu que não é para todos. Ouviu a mensagem, não é para todos. É o que tem acontecido hoje. Tem muito crente, irmãos, se alimentando de mensagem estragada. Tem muito cristão se alimentando de mensagem estragada. Posso ter um amém? Amém? E agradeça a Deus pelo ensino que você tem recebido. Agradeça a Deus pelas verdades que você tem recebido. Seja grato. Eu lembro de um livro do irmão Reagan. Um irmão chegou para ele e disse, irmão Reagan, eu quero dizer para o senhor que eu vou morar em outra cidade. Eu recebi uma proposta para ganhar $50 a mais. Na época, $50 a mais era um valor razoável para morar em tal cidade. Aí o irmão Reagan perguntou, ô abençoado, nessa cidade que você vai morar, tem alguma igreja que pregue o evangelho em sua plenitude, em sua totalidade, não apenas parcialmente? Aí o irmão disse, não, isso não importa não, o que importa é que eu vou receber $50 a mais. Aí o irmão Reagan disse, de que adianta você receber $50 a mais se antes de você chegar aqui, você e sua família gastavam uma fortuna com medicamentos, porque viviam doentes, vocês viviam cabisbaixo, derrotado, pouco vai servir $50 a mais se você vai deixar de ouvir uma mensagem que te coloca para cima.
De que adianta ganhar um pouco mais se a pessoa vai deixar de ouvir as palavras que têm nutrido, que têm fortalecido a fé? De que adianta? Posso ter um amém? Amém. Isso se aplica a nós, irmãos. Aquilo que a gente tem ouvido não tem preço. E eu sei que o esforço que você tem feito, a dedicação que você tem empreendido, irmãos, vai resultar com o teu crescimento. Amém. Não somente o teu crescimento, mas também da igreja. Eu lembrei agora do que uma aluna, ou foi do Remo ou foi da escola de ministros, veio conversar comigo. Eu já sabia, eu tinha percebido isso, mas ainda não tinha dado esse start. Ela veio conversar comigo. Professor, já percebi uma coisa. O que foi? Eu tenho essa impressão de que aquelas pessoas que não se envolvem na igreja pouco crescem espiritualmente. Ela não afirmou que não crescem. Ela afirmou que não crescem tanto. É um fato. É um fato, irmãos. É um fato. As pessoas que não se envolvem na igreja em nada, elas demonstram um crescimento espiritual muito inferior àquelas pessoas que estão ativas, que estão frutificando na obra. Graças a Deus por um amém. É um fato que eu tenho constatado, irmãos. É uma verdade. Amém? Eu não estou dizendo apenas que é só se envolver, não, entrar em um ativismo, não. Mas eu tenho constatado isso, que pessoas que se envolvem na igreja, elas se dedicam muito mais, se esforçam muito mais e elas evidenciam um crescimento muito maior. E, irmãos, para se envolver na igreja, são inúmeros departamentos. Ah, mas o departamento que eu desejo me envolver não tem ainda. Então, gera em oração, já está envolvido. Ora para que aconteça. Amém? Amém. Aleluia. Diga uma vida superior. Amém. Eu poderia passar a noite inteira falando como evidenciar essa vida superior. Eu poderia passar a noite inteira falando sobre essas verdades. Mas, como o tempo está se abreviando, eu tenho que dar continuidade. Agora, deixa eu te alertar um fato, irmãos. Mesmo a gente tendo recebido essa vida superior, mesmo a gente tendo recebido a vida de Deus, é possível uma pessoa viver como um mero homem. A exemplo do que aconteceu com os coríntios, porque eles deixaram de experimentar essa vida sobrenatural, essa vida superior, e simplesmente estavam vivendo como meros homens. 1 aos Coríntios, capítulo 3. Aleluia! Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Na NVI diz, versículo 3, porque ainda sois carnais, porque visto há entre vós divisão entre vós, e não estão sendo assim carnais e agindo como mundanos. Na Bíblia Difusora diz, não estáis a proceder como simples homens, diga simples homens. É possível, irmãos, lamentavelmente, uma pessoa abrir mão dessa vida superior e andar como meros homens, como simples homens, sem desfrutar dessa vida que está disponível em nós. Eu sou natural de Fortaleza e hoje eu moro em Campina Grande. E toda vez que eu vou a Fortaleza, eu encontro algumas pessoas que um dia eu já evangelizei. E eu percebo o mesmo semblante na vida delas. Aquela preocupação, aquela angústia, aquele semblante caído. E a gente sabe distinguir. Ora, até mesmo quando um crente se afasta da igreja, o semblante denuncia, não precisa nem falar, porque o semblante denuncia. Ora, quando Caim matou Abel, o semblante denunciava, o semblante da pessoa diz. Então eu encontro algumas pessoas que eu já evangelizei, pessoas que eu já falei do amor de Cristo, e aquele mesmo semblante, aquela mesma face, sem o brilho, sem aquela alegria. E aí eu percebi algo, irmãos, que o que nos distingue dessas pessoas é a vida de Deus. Porque se nós não tivéssemos essa vida, irmãos, nós andaríamos
da mesma forma que essas pessoas. O que faz a diferença entre nós e as pessoas lá de fora, diga, é Deus. Diga, é a vida eterna. Diga, é a vida superior. Inclusive, só para ilustrar, conta uma história, e eu quero que você entenda isso, que é a vida de Deus, é Cristo quem faz diferença? Sim ou não? Sim. É Cristo quem faz diferença em nós? Conta uma história de que aquele jumentinho que Jesus montou, né, a entrada triunfal de Cristo, inclusive, foi até o cumprimento de uma profecia, eis e vem aí o teu servo montado em um jumento, filho de um animal de carga. Conta uma história de que esse jumentinho, na entrada triunfal, Jesus montou nele, e aí foi aquela celebração, foi aquela alegria, cortavam ramos, jogavam no chão e cantavam Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Contam uma história de que uma semana depois, esse mesmo jumentinho foi novamente entrar em Jerusalém, mas agora estava sem Jesus. E você sabe que Jesus faz a diferença. Amém? E aí o que aconteceu? O jumentinho foi entrando em Jerusalém e percebeu que não teve mais aquela mesma festa, não teve mais aquela celebração, aquela comemoração, e logo lhe caiu o semblante. Ele voltou para casa. Triste, cabisbaixo, disse, mamãe, não teve mais aquela festa. Mamãe, não fizeram mais aquela celebração. A mãe dele, para consolar, disse, meu filho, você sem Jesus é só um jumento. Olhe para o seu amado, querido irmão e diga, meu querido, você sem Jesus, o resto é por tua conta e risco. Irmãos, existe uma vida excelente, uma vida superior, uma vida repleta de bênçãos disponíveis para nós. E eu quero que você entenda, irmãos, que Deus não está limitado ao nosso nível cultural. Deus não está limitado a uma formação acadêmica. Não. Eu, quando estive pastoreando lá no interior de São Paulo, eu conheci uma irmã. Uma irmã. Ela nasceu em lar evangélico, filha de pastor, mas porque não entendia essas verdades espirituais, ela sofreu muito. Ela tinha uma graduação acadêmica, pós-graduação, era formada, arquiteta e professora universitária, mas por não entender essas realidades espirituais, ela viveu uma vida aqui como um homem natural. Ela, quando chegou na igreja, ela veio me relatar que ela entrou em sociedade com um homem que se dizia cristão. Usando o CPF dela, ela entrou em uma dívida imensa, teve que vender o apartamento para quitar a dívida, vendeu o carro e estava se alimentando do dinheiro que vendeu o carro. Mesmo sendo filha de Deus, mesmo tendo nascido num lar evangélico com o pai pastor, mas pelo fato de não entender essas verdades espirituais e muitas outras, ela infelizmente viveu como um mero homem. O que Deus tem proposto para nós é muito mais do que isso. Amém? Eu poderia passar a noite inteira falando de exemplos positivos ou exemplos negativos de pessoas que não conseguiram desfrutar da vida de Deus. Esse texto que eu citei no começo foi de Colossenses capítulo 2, verso 1. Colossenses 2, 3. A Bíblia diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Diga em Cristo. Cristo está em teu coração? Ele está em você? Então, irmãos, ele pode te fazer entender aquilo que você ainda não compreendeu. Ele pode fazer com que você supere os obstáculos, dificuldades que se levantam contra a tua vida. Eu lembro de um irmão lá no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Foi logo em 2009, quando em 2008, uma crise chegou nos Estados Unidos e depois começou a chegar em outros países. E em 2009, esse irmão perdeu o emprego. Perdeu o emprego, estava desempregado. Consequentemente, ele estava atrasado colégio, água, luz, inúmeras contas. E foi quando ele começou a visitar a igreja e começou a ouvir a palavra da fé, começou a ouvir o evangelho de Jesus Cristo, começou a ouvir sobre a vida superior. E aí teve um dia, ele já tinha ouvido sobre fé e muitas realidades da palavra, teve um dia que ele se arrumou, tomou um banho, se arrumou e disse, hoje eu vou conseguir o meu emprego. Saiu de casa e lá em Ribeirão Preto tem uma avenida chamada Francisco Junqueira. Quem conhece Ribeirão Preto? Pronto, o irmão ali atrás. Eu pergunto porque, às vezes, em locais distantes, muitas pessoas conhecem.
Francisco Junqueira é uma avenida onde tem revenda de veículo e de produtos para veículo. E esse irmão se arrumou, tomou um banho, se arrumou, saiu, foi lá, chegou em uma loja de revenda de bateria automotiva. Chegou para uma moça que estava no balcão e disse: vocês têm uma vaga de vendedor. Aí a moça: como é que o senhor sabe? A gente me anunciou, realmente temos essa vaga. É porque essa vaga é minha. No dia seguinte, ele começou a trabalhar, isso foi numa quinta, na sexta começou a trabalhar, e na outra semana já assinou a carteirinha, o passaporte azul. Sabe o que foi isso? Guiado pelo Espírito de Deus, irmãos. Ele foi conseguir um emprego. A palavra mostra, irmãos, que um animal trouxe carne para o profeta. Sim ou não? Irmãos, Deus não está limitado. Deus é poderoso para prover, para providenciar aquilo que nós estamos necessitando. O que nós precisamos fazer é nos firmar nessas verdades, nessa palavra, entender aquilo que está disponível e perseverar na prática dessas verdades. Amém? Digam a vida superior. Estou a finalizar. E você sabe que quando o pregador fala isso, tem mais 45 minutos. Romanos capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Aleluia. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê, irmãos? Pois não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê, irmãos? O verso 14 e o 16. 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. As duas formas do homem adquirir conhecimento são: quando você vai a uma biblioteca, a uma universidade, a uma livraria, você vai ver que existem inúmeros livros. E aqueles livros são o conhecimento acumulado e catalogado. Conhecimento esse que vem ao homem através daquilo que ele pode ver, ouvir, provar, tocar ou cheirar. Sim ou não? Se você está estudando ensino médio, um nível superior, ou já cursou, você vai ver que tem vários livros, vários tamanhos, várias espessuras, várias cores. Ali é o conhecimento acumulado e catalogado. Conhecimento que vem ao homem através dos 5 sentidos. Só que a Bíblia fala sobre um outro conhecimento que não vem por meio dos 5 sentidos. Paulo disse: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. É uma comunicação de espírito para espírito, de coração para coração. Eu te pergunto, você sabe o que vai acontecer daqui a um mês? Mas você tem comunhão com alguém que sabe. E se aquilo que vai acontecer vai afetar a tua vida, porque vai querer prejudicar a tua vida, pode ter certeza, o Espírito Santo vai querer te alertar. Amém. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano, 6 meses, 2 anos, mas eu tenho comunhão com alguém que sabe, e se aquilo que vai acontecer vai prejudicar a minha vida, ele vai me alertar. Ele vai me trazer alertas. Agora isso vai acontecer de coração para coração. Eu estou falando sobre a vida superior. É um fato, irmãos, de que nós podemos contar com as orientações do Espírito Santo de Deus. E ele vai testificar, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Consciência é algo de dentro. Consciência no grego é suneidesis. Diga saber com. Consciência no grego é a adição de 2 palavras, saber com. Eu sei com Deus como a minha vida está e como nunca deve estar. Não somente eu, mas você sabe com Deus como a tua vida está. Posso ter um amém? Amém. Já vi... algumas pessoas até falam sobre isso. Tem aqueles pecados conscientes e inconscientes. Irmão, todo pecado é consciente, porque a pessoa sabe por dentro. Diga eu sei. Diga eu sei. E a maneira número 1 do Espírito Santo nos orientar é pelo testemunho interior. Consciência e depois a voz do Espírito.
Diga, testemunho interior. A palavra diz em 1 João que quem crê no Filho, quem aqui crê em Jesus? Então você já tem dentro de si o testemunho. Quem crê no Filho tem em si o testemunho. Não precisou ninguém profetizar, não precisou ninguém dar uma palavra. Eis que eu te digo, tu és um filho de Deus. Não, você sabe por dentro, quer os outros digam ou não, é algo que foi impresso pelo Espírito, essa certeza de que você é de Deus, nasceu de novo. Amém? Agora nós precisamos aprender a ser orientados por Deus nas demais áreas. E, irmãos, pode ter certeza que Deus vai te orientar nos assuntos da vida. Deus vai te orientar para prosperar, para ser bem-sucedido. Por quê? Porque você é digno e faz parte da vida superior que Jesus oferece. Amém? Agora, o que nós não podemos fazer é colocar limitações, porque no Antigo Testamento, a terra prometida, Deus disse, vai lá e tome posse. Os espias foram lá, observaram, viram gigantes, e aí disseram, se o Senhor se agradar de nós, ora, a gente sabe, sem fé é impossível agradá-lo. Deus se agradou? Não, porque não andavam pela fé. De fato, eles infamaram a terra, eles ficaram baseados não na palavra, mas no que viram. A gente tem que se basear na palavra. Nós não devemos nos basear nos rumores ruins, não, irmãos. Temos que basear na palavra de Deus, nossa vida na palavra. Diga na palavra. Estou concluindo. Essa vida superior, irmão, já foi compartilhada. Amém? E é em comunhão com Deus que a gente vai aprender a ser orientado. Ser orientado vai determinar muitas coisas em nossas vidas. Estão comigo? Eu quero, no final do culto, orar pelas pessoas que ainda não têm emprego. Tem alguém presente que ainda não tem emprego? Está desejoso de trabalhar? No final, eu quero orar. E a porta vai se abrir. Amém. Não está escrito pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e o quê? Existe alguma dúvida? Incerteza? Não. Onde é que fica o interruptor da lâmpada? Se eu for até lá atrás e apertar o interruptor, vai apagar? Quem te garante isso? É a fé natural. De tanto ir lá e apagar, por que não vai apagar agora? Você veio no seu carro, você colocou a chave e ligou. Quando terminar o culto e você colocar a chave, o carro vai ligar? Quem te garante isso? Eu não estou querendo te trazer dúvida não, viu? Isso é uma fé natural. A gente tem que construir a nossa fé na palavra. Se Jesus disse, irmãos, quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, se abre, então eu vou pedir, vou receber, vou buscar e vou encontrar, vou bater a porta e vai se abrir. Está escrito. Amém? Atos capítulo 27. Aleluia. Toda vez que Jesus falou sobre Deus e oração, Jesus sempre deixou claro que Deus é bom, imutável e está desejoso de responder às orações. Jesus sempre inspirou, estimulou a certeza, a fé. Jesus nunca colocou dúvida. Ele disse, pessoal, eu sei que Deus é bom, mas quando você for pedir, vá devagarzinho para não forçar o motor. Não. Jesus sempre deixou claro o amor, a fidelidade de Deus. Amém? Esse texto de Atos, eu ainda estou falando sobre a vida superior e o fato de que o Espírito Santo habita em nós e pode nos orientar, e a gente tem que saber aproveitar isso. Estão comigo? Amém. Esse texto aqui, Paulo estava encarcerado, preso por pregar o evangelho. Ele, juntamente com outras pessoas, estavam encarcerados. Atos 27, a partir do versículo... Aleluia. 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o dia do jejum, admoestava-os Paulo. Quem é que admoestava? Dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossas vidas. Verso 10 novamente. Dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também de nossas vidas. Diga, vejo. Diga, vejo.
O que eu quero que você perceba, irmãos, é que essa expressão vejo, dita por Paulo, não foi um vejo com os olhos naturais. Até porque Paulo estava preso juntamente com outras pessoas dentro de um navio. E o navio daquela época não era como um cruzeiro da CVC, que a pessoa fica numa cabine, numa suíte, e tem uma janela linda com a vista, uma visão muito linda. Não, não é esse vejo natural, é uma percepção no homem interior, porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Posso ter um amém? Paulo teve uma percepção, ele disse, eu percebo algo, eu estou percebendo algo. Eu vejo, não naturalmente, porque Paulo estava dentro do navio, lá, preso. Foi uma percepção que teve no homem interior. Vamos continuar a leitura. Aleluia. Verso 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando furiosamente o vento sul, é assim que diz? Soprando intempestuosamente o vento sul, é assim? Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta, soprando brandamente o vento sul. Para quem já embarcou, sabe que um vento tranquilo é fator determinante em uma boa navegação. Principalmente naquela época em que o navio era impulsionado não pelo motor de polpa, mas pela força da vela, puxado pela força da vela. Eu lembro uma vez que lá em Fortaleza, lá no Pecém, a gente entrou no mar para pescar, numa jangada pequenininha, 2h30 da manhã, para pescar camurupim, peixe grande. Para quem pesca, já pescou, já sabe, né? E quando foi 5 da manhã, a jangada virou. Por causa de um descuido. Porque soltou a vela, o vento deu e mudou a vela, deu um giro, a jangada foi tombando por cima de todo mundo. Soprando brandamente o vento sul. O vento estava soprando brandamente e era contrário à percepção que Paulo teve por dentro. Por dentro, Paulo viu o perigo, por fora estava tudo tranquilo. Por fora estava indicadores de que tudo ia acontecer bem. Por dentro ele teve um aviso. É por isso, irmãos, que nós não podemos nos orientar pelas informações exteriores. Nós temos que nos informar pelas informações interiores. Amém. A gente não pode se basear pelo lado de fora, a gente tem que se basear pelo lado de dentro. Amém. Paulo disse, eu estou percebendo, não vai ter problema, mas o vento está tranquilo, soprando brandamente o vento sul, e pensando ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Verso seguinte. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando sobre a proteção de um ilhote chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir, amarrar o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e no terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a amarração do navio. E não aparecendo já havia alguns dias nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A tempestade foi tão grande que de dia não se via o sol e à noite não se via a estrela. Para quem já embarcou, navegou, sabe que na época eu ia tirar até uma carta de navegação. A gente ia comprar uma jangada e tirar uma carta de navegação. Eu ia tirar, né? E tem que se basear pelo sol e estrela. Mas quando não se vê, a tempestade era tamanha que não via nada. Era água do começo ao fim. Aí uma pessoa pensa, meu Deus, o estreito de Jeová. Não. Olha o verso seguinte. (21) Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido, ou de fato, atendido a orientação que Paulo teve por dentro, e não partir de Creta, repita comigo, para o quê?
O que eu quero que você entenda essa noite, irmãos, é que quem é orientado pelo Espírito evita danos e perdas. Amém. Algumas pessoas, eu disse, algumas pessoas ficam indagando, ficam pensando, mas por que isso aconteceu? Aconteceu isso e aquilo. Eu lembro de uma vez que minha esposa disse, o livramento está na orientação que Deus nos dá. Deus nunca quis que Paulo enfrentasse aquilo. Paulo levantou-se e disse, pessoal, na verdade era necessário vocês serem me atendidos e não partir de Creta para evitar. Quem aqui é filho de Deus? Será que Deus ama mais a Paulo do que a ti? Deus quis evitar danos e perdas na vida de Paulo, Deus quer evitar danos e perdas em nossas vidas. Agora, para que a gente saiba evitar, para que nos desviemos de danos e perdas, a gente tem que aprender a ser orientado pelo Espírito ou desfrutar dessa vida superior. Claro, diferentemente do que acontece conosco, quem estava à frente do navio, quem estava segurando o timão não era Paulo. Paulo estava encarcerado dependendo da decisão de outras pessoas, diferentemente do que acontece em tua vida, porque você está livre para fazer a tua vontade, amém? Agora a gente tem que consagrar nossa vontade à vontade de Deus, e é isso que Deus quer. Irmãos, eu já aprendi uma coisa, eu não posso responsabilizar a Deus, eu não posso culpar a Deus, porque Deus é bom e imutável. Se eu não estou conseguindo desfrutar dessas bênçãos, alguma coisa aconteceu, e o problema não é lá em cima, o problema é aqui embaixo. Naturalmente falando, existe um texto em Atos, capítulo 14, se não me falha a memória, que diz que Deus permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. No entanto, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Deus permite que eu e você façamos escolhas. Sim ou não? E eu vou até ilustrar. Se você pega o teu carro e está dirigindo e de longe você vê um poste, mira bem direitinho e acelera, eu pergunto, o carro vai bater? Vai ou não vai? Se mirar direitinho, bate. Eu te pergunto, Deus não está vendo isso, não? Por que Deus deixou? Porque quem está dirigindo é você. Quem tirou a CNH foi você. Deus permite em tua vida, em nossa vida, o que nós permitimos. Muitas vezes permitimos que as coisas aconteçam e achamos que Deus vai tomar o controle ou pegar o volante ou o timão e simplesmente não. Deus vai permitir o que nós permitimos por ignorância ou por desobediência. Posso ter um amém? Amém. Aleluia. Você foi abençoado? Amém. Aleluia. Essa vida, irmãos, está disponível para mim e para você. E o desejo de Deus é que a gente viva uma vida bem-sucedida. Independentemente da circunstância, independentemente dos problemas, esse é o desejo de Deus. E eu quero agora orar pelos irmãos que desejam uma porta de emprego aberta. Prepara o teu currículo, põe em ação, vai atrás do emprego e a porta está aberta. Você pode ficar em pé e eu peço que a igreja concorde. Aleluia. Ah, mas eu conheço pessoas muito mais capacitadas. Ah, eu conheço pessoas muito mais eloquentes. Irmãos, todas essas habilidades humanas não se comparam com o poder da fé. Independentemente disso, você tem o poder da fé. Lembro de uma irmã lá em Ribeirão Preto, vou só contar esse testemunho. Ela chegou, essa irmã, que era formada em arquitetura, derrotada, esmilinguida, já tem aquele personagem esmilinguido, derrotada, cabe embaixo de esmilinguido. Aí começou a ouvir a palavra da fé, a gente começou a injetar fé nela. O que você deseja, o que você quer? Eu quero trabalhar num banco ganhando R$3.500. Isso em 2010, 2009. Então, confesse o que você quer. Ela começou a confessar. Eu quero trabalhar no banco ganhando R$3.500. Eu vou trabalhar no banco, eu vou trabalhar. Começou confessando. Ela tinha, irmãos, ela já tinha uma habilidade natural. Sabe o que é que faltava? Força interior, estava fragilizada. É isso que faltava. E começou a confessar a palavra, abriu o concurso, fez a prova, entrou. Aí estava lá, e aí, eu quero ficar aqui um tempo, mas eu quero meu escritório de arquitetura, Então, confesse. 1 ano depois, 6 meses depois, não estou lembrando, não, 6 a 8 meses depois, saiu do banco e abriu seu próprio escritório. Ela se capitalizou, teve condições e abriu seu próprio escritório. Era esse o desejo e confessou. Amém? Só que ela não ficou parada. Você pode concordar nessa oração? Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo poder da tua palavra
e baseado na tua palavra, Pai, nos firmando na tua palavra. Ela diz: quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, vai se abrir. Eu te dou graças, Pai, pela porta de emprego aberta para esses irmãos. No nome de Jesus Cristo, de forma sobrenatural, além do raciocínio humano, já existe um emprego preparado para esses teus filhos, Pai. E eu te dou graças porque eles vão entrar por essa porta de forma sobrenatural, vão, Pai, vão receber provisão, vão testemunhar a tua palavra e vão falar nos quatro cantos do teu poder, da tua graça e da tua habilidade, Pai, em suprir a necessidade deles. No nome de Jesus Cristo, eu te agradeço porque eles vão ficar firmes na fé, vão pegar os currículos e vão entregar, Pai, convictos de que já tem uma porta de emprego aberta no nome de Jesus. Foi feito? Pronto. Diga, foi feito. Agora, vamos usar a nossa imaginação para o lado positivo. Você vai se visualizar participando da bênção. Se você trabalha digitando, você vai se visualizar digitando, apertando, você vai se visualizar recebendo o teu contra-cheque. Posso ter um amém? Amém. A Bíblia diz que quando Deus pediu a Isaac, Abraão o sacrificou e em figura o sacrificou e o recobrou dos mortos. Abraão usou a mente, a imaginação para o lado positivo. Ele pensou, peraí, quem pediu Isaac foi o Todo-Poderoso. Então está tudo resolvido, porque eu mato a criança, sacrifico, Deus Todo-Poderoso ressuscita e tudo volta ao normal. Tudo isso foi em figura, ele imaginou. Ele não precisou sacrificar, mas a fé dele imaginou. Ele já se visualizou participando da bênção. É o que tem que acontecer conosco. Posso ter um amém? Amém. Você foi abençoado? Amém. Mais uma vez, eu quero agradecer ao pastor Márcio pela oportunidade. Amém? E não perde a oportunidade de fazer parte do crescimento. Convida pessoas. Quero só falar de um material que eu disponibilizei ali atrás. São CDs com mensagens em MP3. Cada CD desse tem 5 mensagens. Cada mensagem é aproximadamente 45 a 50 minutos. Esse aqui eu falo sobre autoridade. Em meu nome, eu falo sobre a origem dos problemas. Quem é o opositor? Quem se opõe ao teu sucesso? É Deus ou o diabo? Mas muitos cristãos confundem. A origem dos problemas, o poder da ressurreição, o triunfo de Cristo, exercendo a autoridade e a armadura de Deus. Esse aqui eu falo sobre cura, interpretando as escrituras, o problema de Jó. A cura é para todos? É uma pergunta que eu faço e respondo. Eu te pergunto, a salvação é para todos? Se a salvação é para todos, os benefícios que estão na salvação também são para todos. E cura é um desses benefícios. Como receber a cura de Cristo, parte 1 e 2. Você sabia que é possível uma pessoa receber a cura e perder o benefício? Eu já vi isso acontecer, irmãos. Eu já vi isso acontecer. Inclusive, eu falo nesse CD aqui. Esse aqui é sobre fé. A fé do coração, a fé que opera pelo amor, parte 1 e 2. Aqui eu explico porque orações não são respondidas. A palavra da fé e como conservar a fé e uma boa consciência. Quando eu conservo a fé, eu conservo os benefícios que eu obtive pela fé. Esse aqui é nova criação. Nova criação, eu falo sobre batalha espiritual, quebra de maldição, cura interior e regressão, santos ou pecadores, uma vida superior e um novo nascimento. São 5 mensagens. Esse daqui é o perigo dos falsos ensinos. A perversão do evangelho, parte 1 e 2, interpretando textos difíceis, parte 1 e 2, e a insensatez dos Gálatas. Nesse interpretando textos difíceis, eu explico se Deus é matador ou a pessoa que é morredora. Você sabia que tem pessoas que pregam que Deus mata? Tem ou não tem? É admirável. Moisés fica 40 dias esperando os 10 mandamentos, o decálogo, né? Aí tem lá dentro os mandamentos, não matarás. Deus disse, não matarás, depois manda matar. Que confusão é essa? Eu explico alguns textos na Bíblia, algumas expressões. E esse outro aqui, Eclésia. Inclusive, um tempo atrás eu fiz esse evento aqui, Eclésia. Mais voltado para aqueles que servem na igreja. O galardão da jumenta, importa obedecer a Deus, não aos homens, o serviço cristão e o bom pastor e a boa ovelha. Quantos aqui querem um bom pastor? Quantos têm sido uma boa ovelha? Claro, a Bíblia fala sobre as responsabilidades do pastor, o que você deve esperar pelo teu pastor, pela liderança e o que a igreja espera de você. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, agradeço ao pastor Márcio pela oportunidade. Como? Isso. E se você desejar, irmãos, eu estarei ali atrás.
É uma série de estudo, cada CD é uma CD MP3, você pode adquirir no cartão de crédito, débito ou em dinheiro. Cada CD custa R$30. Amém? Glória a Deus. Pastor Márcio, mais uma vez, obrigado. E eu estou com a expectativa do Rema aqui. Amém. Em Mesquita. Amém? Você está com a expectativa? Amém. Você tem sido um propagador? Amém. Um garoto propaganda? Amém. Por onde eu passo, irmãos, eu falo dos benefícios do Rema. Amém. Obrigado, Marcelo. Você foi abençoado? Amém. Glória a Deus. Aleluia. A gente é privilegiado. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia mais uma vez. Eu sei que você é uma pessoa apaixonada pela palavra. Em Gálatas, no capítulo 6, um texto bem conhecido nosso, eu quero compartilhar com você. Eu sei que você já sabe e conhece bem e não está enganado sobre o princípio da semeadura e da colheita. A gente é instruído nesse capítulo a não nos enganarmos sobre esse assunto, amém? Isso quer dizer que existe a possibilidade de pessoas estarem enganadas sobre isso. A gente ouve tanta besteira por aí, as pessoas falando tanta bobagem com relação a esse princípio, e o princípio é muito claro, e se a gente receber o que a palavra diz, como está escrito na palavra, a gente vai usufruir dos benefícios da palavra. Amém? Mas lá em Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 6, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, eu só vou ler o 7 para você saber sobre o que ele está falando, mas deixa eu te mostrar aqui. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, alguém recebeu instrução essa noite? A gente foi muito bem instruído, amém? E eu sei que, e a Bíblia até fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Mas a gente precisa lembrar que essa multidão dos conselheiros que promove sabedoria são aqueles conselheiros que andam à luz da palavra. Não é qualquer conselho, não. Vamos juntar um monte de gente para concordar com a besteira que a gente fez, aí é multidão de conselheiros. Não. É um monte de ignorante igual a gente, se a gente vier agindo assim. Na multidão dos conselheiros só há sabedoria se o conselho estiver totalmente fundamentado na palavra. Tenha o título que for o conselheiro que está te aconselhando. Ele tem que te aconselhar segundo a palavra. Foi o que aconteceu essa noite aqui. Fomos aconselhados pela palavra, instruídos pela palavra. E isso gerou sabedoria na nossa vida. Amém. Aleluia. Então, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Diga coisas boas. Aquele que o instrui. E não vos enganeis. Então, o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo? Se você tem sido instruído na palavra, você precisa fazer que aqueles que te instruem na palavra participem de coisas boas. Sabe, no ministério pastoral, a gente geralmente recebe telefonemas para pessoas compartilharem problema. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas a Bíblia instrui a gente a compartilhar também coisas boas. Mas Paulo está falando especificamente aqui sobre semear, ofertar. É por isso que ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba ou não se escarnece, dependendo da sua versão, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Deixa eu só continuar antes de a gente ofertar. Porque eu sei que você está meio inquieto para ofertar logo, você é generoso, mas deixa eu terminar aqui. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá qualidade de vida de Deus. Zoe. Amém? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desistirmos ou desfalecermos. Como diz Joyce Meyer, nós temos que continuar continuando. A única maneira, a única possibilidade de nós não colhermos aquilo que a gente semeou é quando a gente desiste. Porque a gente semeia em fé, a gente continua crendo até que se manifeste a colheita e a gente também colhe em fé. Porque o justo vive da sua fé. Amém? Então eu quero te dar a oportunidade, e essa é uma oportunidade divina de você semear. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta. A gente está recebendo alguns irmãos de outras igrejas. Dízimo é para ser entregue na sua própria igreja, honrar o ministério que você faz parte, honrar a sua liderança. Mas se você é daqui ou não está fazendo parte de uma igreja, então fique bem à vontade. E oferta é uma semente que a gente vai colher, mas a gente vai fazer 2 ofertas agora. Então tem envelope de outra cor? Ok. Então, o envelope vermelho, você vai colocar o seu dízimo e sua oferta. E no envelope com a cor amarelo, você vai colocar aquela semente para a gente honrar aquele que nos instruiu na palavra. O professor Marcelo, como qualquer ministro do Verbo da Vida, não cobra absolutamente nada para vir ministrar. Agora, nós não negociamos o princípio da honra. Amém? E a gente vai honrar a vida dele. Então, pode ficar de pé, por favor. Se você preferir fazer a sua oferta no débito, a gente tem a maquininha lá atrás, você só fala com a pessoa que vai estar lá atrás
para qual a direção, para que você está direcionando essa oferta. Não, essa oferta aqui é para o professor Marcelo, que a gente vai fazer chegar nas mãos dele. Amém. Diga amém, pelo amor de Deus. Aleluia. Que bom que você está empolgado em ofertar. Glória a Deus. Depois que a gente orar, Adriano, se tiver como você colocar o projeto da igreja sem som aqui na frente, aí para dar uma passada aqui. Você pode levantar bem alto a tua oferta, a tua semente, para fazer raiva no diabo. Oh, aleluia. Pai, nós te damos graças, Pai. Nós somos generosos naquilo que nós estamos fazendo. Cremos, Pai, em uma colheita abundante. Nós não estamos semeando sem propósito, nós não estamos semeando por semear, nós não nos enganamos sobre esse assunto. Nós estamos semeando com expectativa de colheita, porque a sua palavra nos ensina isso. Nós não estamos barganhando com o Senhor, nós estamos nos submetendo àquilo que a sua palavra diz. Nós estamos semeando, crendo que colheremos. E já te louvamos por isso. Nossa oferta, nossa semente também, Pai, é uma expressão de generosidade e fruto da nossa prosperidade. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria, sai do seu lugar com alegria. Aleluia.